Vexilologia e heráldica. Se você gosta de bandeiras, tem interesse no histórico das bandeiras, em como as bandeiras foram concebidas e em que elas querem dizer, e se você também se interessa pelos brasões, aqueles brasões que em muitos casos representam países, estados e municípios, você gosta de vexilologia e heráldica. Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje você vai conhecer esses dois conceitos, a vexilologia e a heráldica, e vai ver que os dois carregam muitas histórias legais. Esse vídeo tem o apoio da Vem Viver de Viajar. Você conhece o universo das milhas e dos pontos? Sabe diferenciar o que é milha e o que é ponto? Sabe as regras, os procedimentos, as maneiras para acumular mais milhas e mais pontos e assim poder viajar gastando pouco? O pessoal da Vem Viver de Viajar é completamente fera nesse assunto e dá todas as dicas para você acumular pontos e gastar o mínimo possível para poder conhecer o Brasil e o mundo. Eu estou colocando aqui embaixo links para os cursos que eles dão, passa lá para conferir. Vamos então falar de vexilologia e heráldica, começando pela vexilologia. A vexilologia é o estudo das bandeiras, o estudo do histórico, das regras, da tradição, de como utilizar uma bandeira e por aí vai. A vexilologia é uma disciplina que não está formalizada em um curso ou uma profissão. Não existe uma faculdade de vexilologia, por exemplo. O que há são muitas pessoas apaixonadas pelo assunto que estão se juntando para estudar o tema. A palavra vexilologia é uma palavra que ela tem uma origem muito bem sabida. Ela foi cunhada no fim dos anos 50 por um cientista político americano, chamado Whitney Smith. E ele criou essa palavra a partir da junção de dois termos. Vexilo, que era a palavra utilizada para se referir aos estandartes dos soldados do Império Romano, e o nosso velho conhecido logia, que significa estudo, e está presente em muitas palavras do nosso dia a dia, como biologia, sociologia, nutrologia e por aí vai. E eu vou fazer só uma breve pausa, uma nota aqui no vídeo para comentar um negócio com vocês que eu achei interessante. Quando eu pesquisei sobre esse assunto, caí no nome do Whitney Smith, a primeira coisa que eu pensei foi, peraí, mas Whitney não é nome de mulher? Porque quando a gente pensa no nome Whitney, a nossa grande referência é a cantora Whitney Houston, uma das maiores cantoras da história, enfim, que morreu aí há alguns anos. E cara, aí depois eu fui ver que tem mais um monte de homem chamado Whitney. O Whitney Smith não é uma exceção nessa história. Cara, eu não sei vocês, mas às vezes me dá a impressão que tirando John e Mary, todos os nomes em inglês servem para ambos os sexos. Diz aí, o que vocês acham disso, hein? O Whitney Smith não só criou o termo vexilologia, mas ele foi um grande entusiasta do assunto. Ele teve o empenho de reunir pessoas do mundo inteiro que eram apaixonadas por vexilologia. Whitney Smith foi um dos fundadores da Federação Internacional das Associações de Vexilologia, que foi estabelecida em 1969 e desde então faz congressos internacionais periódicos para discutir o tema. Aliás, desde antes disso, o primeiro congresso internacional para debater a vexilologia se deu em 1965. O congresso mais recente, mais próximo aqui da gravação desse vídeo, foi realizado em 2022 em Ljubljana, na Eslovênia, e o próximo está marcado para agosto de 2024 em Pequim, na China. Lembrando só que esse vídeo está sendo gravado em fevereiro de 2023. A FIAV, como não poderia deixar de ser, tem sua bandeira, que é essa aqui. E aí, o que vocês acharam? Uma bandeira bonita? Vamos então entender o que ela representa. O azul do fundo simboliza o mar, porque as bandeiras modernas têm origem no mar, no período em que era necessário identificar as embarcações. Esse elemento no meio é um nó e ele tem vários significados. Um é para representar a amizade entre os vexilologistas de todo o mundo. Outro é que a gente percebe na bandeira dois formatos mais circulares, e aí estão representados os dois hemisférios do mundo. Como em um tipo de mapa-mundi, daí se destaca justamente os dois hemisférios. Tem 6 espaços entre os nós, e esses espaços simbolizam os 6 continentes. E por fim, esse nó lembra um pouco o símbolo do infinito, e não por acaso, porque a ideia é passar a mensagem de que o estudo da vexilologia não tem fim. Mas o que faz exatamente a vexilologia? Quais são as atividades de um vexilologista no seu dia a dia? Bem, a vexilologia, como eu já destaquei, ela debate o histórico das bandeiras. E ela também discute regras, padrões que são aplicadas em bandeiras futuras. E é claro que os vexilologistas também fazem bandeiras, O nosso grande amigo Whitney Smith, que está sendo muito citado aqui no vídeo, ele foi um dos autores da bandeira da Guiana, a nossa vizinha Guiana, que eu considero uma das bandeiras mais bonitas do mundo, aliás. Aliás, por falar em Guiana, a gente tem aqui no canal um vídeo especial sobre a fronteira do Brasil com a Guiana. O vídeo está aqui em cima, passa lá para conferir. Além da Federação Internacional, uma outra federação muito importante no estudo das bandeiras é a NAVA, que é a Federação Norte-Americana de Vexilologia. Esse norte-americana não está aí por acaso não, porque ela não funciona apenas nos Estados Unidos, mas também no Canadá e no México.
A NAVA é uma entidade muito produtiva, que faz muitos congressos, publicações e por aí vai. E ela costuma ser consultada por cidades dos Estados Unidos que querem criar ou reformular suas bandeiras. Em 2022, a NAVA fez uma consulta com seus filiados para ouvir deles quais eram as bandeiras mais bonitas e mais feias criadas desde 2015 nas cidades dos Estados Unidos. Vamos ver o resultado. Essas aqui são as bandeiras mais bonitas. E essas aqui são as mais feias. Uma das publicações da NAVA é o guia Good Flag, Bad Flag, que numa tradução literal quer dizer boa bandeira, má bandeira. Esse guia traz 5 princípios para a elaboração de uma boa bandeira na concepção da NAVA. Vamos ver quais são esses princípios. 1. Seja simples. A bandeira tem que ser simples a ponto de uma criança poder desenhá-la de cabeça. 2. Use simbologia com significado. As cores e os outros elementos têm que ter relação com o local homenageado. 3. Use 2 ou no máximo 3 cores. 4. Sem brasões ou coisas escritas. 5. Seja único ou seja relacionado. A bandeira tem que ser diferente das outras, mas pode ter uma simbologia ligada a lugares com os quais ela tem tradição. São regras legais, interessantes, e elas realmente evitariam que a gente tivesse bandeiras muito feias como as que a gente viu agora há pouco. Mas eu tô pensando uma coisa, será que a bandeira da FIAV passa nessa regra, a bandeira da FIAV que a gente viu mais cedo? Isso porque um dos princípios da NAVA é que a bandeira seja fácil para ser desenhada de cabeça. Será que eu, que pesquisei, que elaborei esse vídeo, que vi a bandeira várias vezes, consigo desenhar a bandeira da FIAV de cabeça? Vamos ver isso. Então vamos lá, vou tentar desenhar a bandeira da FIAV de cabeça. Vamos lá, eu já não desenho bem, né? É bom que isso fique claro antes de mais nada, né? Mas vamos lá. Aqui, um retângulo. E aí? Eu e a bandeira da FIAV passamos no teste? Uma das regras da NAVA que a gente viu agora há pouco para fazer uma boa bandeira é de que não pode ter brasão no meio. Isso barraria algumas das bandeiras dos estados do Brasil, como por exemplo do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de Alagoas. E também barraria uma bandeira internacional muito famosa, que é a bandeira da Espanha. Mas isso acaba sendo um gancho muito perfeito para a gente falar do próximo tema do vídeo, que é a heráldica. Só antes de avançar na heráldica, eu vou pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, também pedir a quem não é inscrito que se inscreva no canal e dá um toque que a gente tem um clube de membros do Sclave. Por apenas R$5 por mês, R$5, você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Obrigado. Mas vamos então falar da heráldica. A heráldica é a ciência do estudo dos brasões. Os brasões de armas que servem para identificar países, cidades, famílias, entidades de um modo geral. Assim como nós vimos em relação à vexilologia, a heráldica não é uma disciplina formalizada, não tem uma faculdade de heráldica ou algo do tipo. Quando eu falei sobre a vexilologia, eu falei que a vexilologia é uma ciência relativamente recente. No caso da heráldica é bem diferente. As origens da heráldica remetem a 1000 anos, ao século XI. A heráldica nasceu por um motivo muito prático, identificação. As pessoas lá em 1000 e pouco começaram a perceber que seria positivo ter referências visuais para serem identificadas. Vale destacar que a gente está falando de uma época em que a imensa maioria da população era analfabeta, portanto imagens seriam muito mais positivas para passar esse tipo de mensagem. Principalmente no campo de batalha. Imagina um cavaleiro indo para a guerra de armadura. Aí chega lá para a briga e tem um monte de cara de armadura igual a ele. Como saber quem é quem? Como saber quem é amigo e quem é inimigo? É aí que a distinção por meio de símbolos se fazia literalmente uma questão de vida ou morte. Mas a heráldica, isso já na época medieval, não se resumia a uma questão de guerra. Isso porque naquela época faziam muito sucesso os torneios de cavaleiros. Os cavaleiros iam competir, fazer uma prática esportiva para ver quem era o melhor cavaleiro, enfim. E esses torneios atraíam muita gente, faziam muito sucesso, e os cavaleiros começaram a se identificar, utilizar cores diferentes, símbolos diferentes, para identificar quem era quem. Uma figura muito importante para os torneios eram os mensageiros ou arautos, pessoas que saíam por aí divulgando a realização de um torneio e também funcionavam como mestre de cerimônias do próprio torneio. A palavra em inglês para esses mensageiros é herald, e é daí que veio o termo heráldica.
A heráldica nasceu nesse contexto medieval, de guerras e tal, mas ela persistiu quando o mundo foi ficando mais pacífico ao longo dos anos. Tanto, né, que como a gente até já viu mais cedo, a heráldica passou a ser utilizada para se referir, para identificar, melhor dizendo, associações, famílias e por aí vai. Nesse contexto, os símbolos da heráldica passaram a ser cada vez mais rebuscados mesmo. E então a heráldica foi ficando muito complexa, com mais termos, mais regras, mais normas e por aí vai. Hoje em dia, para se falar de heráldica, existe um verdadeiro glossário, uma verdadeira terminologia que a gente tem que utilizar quando vai identificar um brasão. Vamos dar uma olhada nesse brasão hipotético que está na página sobre heráldica da Wikipédia e ver todos os elementos que marcam esse brasão. Reparem que praticamente tudo que está aí tem um nome próprio. A faixa em cima é o grito de guerra e a de baixo é o lema. No centro temos o escudo, o coração do brasão. Ele tem dentro figuras e suas partições. A parte superior do escudo é chamada de chefe. Em cima do escudo, entre o escudo e o grito de guerra, a gente tem a coroa. Em muitos casos, essa coroa pode ser uma representação de uma muralha, como a gente vê muito em cidades brasileiras. Esses animais aqui ao lado são chamados de suportes ou tenentes. Nesse exemplo são animais, mas poderiam também ser seres humanos. Tenentes humanos são bem comuns em cidades aqui do Brasil. Municípios como Goiânia, Florianópolis e São Bernardo do Campo têm tenentes em seus brasões. A gente tem um vídeo especial sobre isso explicando o que são os tenentes. Passa aqui, confere esse vídeo lá. Assim como a gente viu no caso da vexilologia, os especialistas em heráldica são chamados em muitos casos para corrigir, para ajustar, para também criar novos brasões. Um exemplo de transformação feita pela heráldica foi o que ocorreu no brasão da cidade de São Paulo. Vamos ver isso. Vocês veem o brasão antigo e o brasão atual. Reparem que a principal diferença está na parte de cima, a coroa. Antes tínhamos 3 torres na cor marrom, agora são 5 torres e na cor dourada. De acordo com as regras da heráldica, coroas em cor dourada só podem ser utilizadas em capitais, como é o caso de São Paulo. Infelizmente, essa regra não é muito respeitada, e a gente vê bastante por aí municípios que não são capitais com coroas douradas em seus brasões. Eu vou colocar 3 exemplos aqui do lado. Eles são os de Iguape e Orlândia em São Paulo e Rodeio no Rio Grande do Sul. Uma cidade que não é capital, que usa a coroa dourada, mas isso não é um erro, é a cidade de Niterói. O brasão de Niterói é esse aqui, e reparem bem na coroa dourada na parte de cima. Niterói usa a coroa dourada porque Niterói foi a capital do estado do Rio de Janeiro por muito tempo, por mais 100 anos. Niterói só deixou de ser a capital do Rio quando houve a fusão entre o estado do Rio e a cidade do Rio, que até a ocasião da fusão pertencia, ou melhor dizendo, formava o estado da Guanabara, a única cidade-estado da história do Brasil. Uma coisa que muitos brasões têm aqui no Brasil, além de todos os seus elementos, são os lemas. Os lemas que costumam ficar na parte de baixo dos brasões. Aqui no Brasil tem estado com lema em latim, lema em português e tem até um estado com lema em tupi-guarani. Você sabe o que esses lemas querem dizer? E o lema do seu estado, sabe o que ele quer dizer? Tem um vídeo aqui do canal que eu estou colocando aqui do lado em que eu falo só sobre isso, convido você a passar por lá. Até mais!